E Jéssica, hoje, neste dia 22 de março, é um dia muito importante, né? Celebramos o Dia da Água, a importância que a água tem também para a nossa vida. Irmã Água. Irmã Água. A gente pode dizer assim, né? Ô padre, é um pecado ecológico não cuidar da água? O Papa Francisco chama de pecado social, quando nós não cuidamos da casa comum. É bem isso, viu, gente? Olha, temos que ter esse alerta na nossa vida, a cuidar, a começar em casa, né? Precisamos cuidar desde casa. Não é só quando eu vou lá à praia, não jogo lixo na água. Não, não. Desde casa. Uso consciente da água. Bom, mas a gente não vai ficar falando muito aqui, não, porque tem uma entrevistada, uma visita aqui muito especial, uma honra para nós tê-la conosco para falar sobre esse cuidado especial com a água. Muito bem-vinda! É a Edilaine, é isso mesmo, né? Isso, Edilaine. Edilaine, bem-vinda aqui ao nosso Família dos Devotos. Que bom. Viu? E ela vem, gente, representando o Instituto, né, a ONG de limpeza de rios e oceanos, que é a Limpa Brasil. Tem vários vídeos, inclusive na internet, que eu vi. Vocês fazem um trabalho muito importante. Há quanto tempo vocês estão, assim, unidos nesta causa? A gente aqui no Brasil, nós estamos desde 2010, a gente faz parte de um movimento global, que começou na Estônia em 2008, onde um grupo de pessoas da sociedade civil incomodado com o descarte inadequado do resíduo se reuniram, se juntaram em 50 mil pessoas e limparam todo o lixo que estava descartado de forma inadequada no país. Então, se a gente quiser entender um pouquinho a analogia, a gente recebeu agora uma chamada de uma moradora de Guarulhos. A Estônia, o país Estônia, tem o tamanho de Guarulhos. Olha. Então, imagina 50 mil pessoas saindo às ruas em Guarulhos para limpar todo o lixo que estava descartado de forma inadequada. Eles limparam tudo e, a partir dessa iniciativa, eles começaram a movimentar outros países para fazer parte desse movimento e a gente aderiu aqui em 2010. O movimento é o Let's Do It. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Legal, nossa. E tudo começa pela conscientização, não é? Isso, é uma autorreflexão da gente entender como indivíduo qual é o nosso papel para contribuir, né, com a nossa casa. Como foi falado, né, o planeta é a nossa casa, a natureza foi criada por Deus. Então a gente precisa olhar para isso, né, e entender que a gente pode contribuir ou prejudicar a natureza com ações simples, né? Jogando o nosso lixo de forma inadequada, a gente está prejudicando a manutenção disso, inclusive a poluição dos nossos rios e oceanos, que é a nossa fonte aí para contribuir, inclusive, com a nossa água. E vocês realizam trabalhos em vários estados aqui pelo nosso Brasil? Isso, a gente começou até com essa campanha, vem com a camiseta da campanha do Dia Mundial da Limpeza, que em 2018 foi criada uma campanha pelo Let's Do It, que é o Dia Mundial da Limpeza, ou World Cleanup Day, que era, ou seja, convidar todo mundo do mundo a sair às ruas e limpar as suas cidades. Então, aqui no Brasil, a gente conseguiu já mobilizar mais de 1.200 municípios que neste dia saem às ruas para limpar as suas cidades. A gente quer chegar a atender todos os municípios do Brasil, mas a gente já está aí com um avanço bem grande. E assim, os devotos que nos acompanham sempre pela TV Aparecida, quais são os cuidados básicos que a gente pode ter com a água dentro de casa? A gente tem um desafio que a gente chama de desafio 1 minuto, que é você reduzir o seu tempo de banho em 1 minuto. Se a gente conseguir entender, né, primeiro, monitorar o tempo que você fica no chuveiro, que às vezes a gente se perde nos pensamentos, no tempo no banheiro, mexe no celular, bota uma música. Põe música. A gente precisa entender, assim, que tempo que eu fico e como que eu posso reduzir isso em ao menos 1 minuto. Isso a gente consegue, na verdade, economizar muitos litros de água por ano. Então já poderia fazer aí uma contribuição simples. A gente olhar um pouquinho como que a gente o tempo que a gente usa para lavar louça, reaproveitar a nossa água, né? A gente tem aí o último enxágue, por exemplo, da água da máquina de lavar, que é uma água limpa. Por que não usar ela para a limpeza da nossa casa, né? Ou para a limpeza do quintal? Então daria para a gente fazer armazenar água de chuva. Né, que também daria para fazer aí rega de plantas, por exemplo. Então a gente consegue olhar um pouquinho para isso e reaproveitar. É interessante a gente ver, inclusive nas construções, aqui no Hotel Rainha do Brasil, nós temos o uso da água cinza que nós falamos, né? Então, é o tipo de água que poderia ser descartado direto ao esgoto, mas não, nós conseguimos utilizar em outros locais. O santuário tem inúmeras iniciativas também e logo eu volto aqui para contar, né? Porque agora eu queria saber também sobre a questão de, assim, vocês têm observado um aumento do lixo descartado, né? Com esse trabalho todo que vocês têm feito,
feito pelo Brasil afora, o lixo descartado nas águas, o quanto tem poluído? Na verdade, tem uma estatística da ONU, e assim, o resíduo ele sempre foi descartado. A gente está criando um movimento para que as pessoas tenham essa consciência de enxergar o que está descartado de forma inadequada. Mas tem uma estimativa que foi apresentada pela ONU que em 2050 teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. Ai, que triste. Então, a gente está falando aí de um pouco mais de 20 anos. E é uma consequência muito grave, não só para a natureza, mas para nós também, que habitamos nesse planeta. Então, assim, é um problema a gente vai destruir os oceanos, aí tem a consequência, para destruir os oceanos, a gente já destruiu os rios, os córregos e todo o impacto que isso traz para a nossa vida como sociedade. Então, precisamos realmente rever e urgente, né, mudar as nossas atitudes. Começando por ações simples, né? Economizando a água, observando aonde estou descartando o meu resíduo. A gente teve uma experiência há 15 dias atrás, num mutirão de limpeza que a gente fez em São Vicente. A gente coletou quase 15 mil unidades de bituca. Uau. Fizemos em Recife quase 7 mil unidades de bituca em um trecho pequeno. Então, se a gente vai para a Avenida Paulista, por exemplo, que também, quanto mais pessoas ocupam aquele espaço, mais resíduos têm descartado de forma inadequada. E a pessoa comete um pecadão, né? Vou falar assim, tá, padre? Um pecadão social. Primeiro porque tá se matando, tá matando assim, aquele que tá ali recebendo a fumaça, e depois o meio ambiente. Socorro, Deus, gente. Que tenso, né, E padre? olha, temos vários estudos, né? Por exemplo, a Agência Brasil diz que mais de 2 milhões de toneladas de resíduos por ano são despejados em rios e mares no Brasil. E a gente percebe como é urgente o cuidado com as nossas águas, né? Tanto dos nossos rios, mas também no litoral, né? Na região dos mares. Assim, a gente precisa também entender que não posso me tirar minha responsabilidade mesmo morando nos grandes centros. Sim. Porque esse resíduo ele é descartado na rua, que ele vai para as galerias e aí vai desembocar no rio e no oceano. Então, temos aí, claro, né, que as cidades que estão na área litorânea têm ali um peso, mas nós, em qualquer lugar que a gente tiver, a gente está contribuindo para a poluição dos oceanos também. Então, essa responsabilidade por essa quantidade de resíduos que é jogada nos oceanos também é minha. E quais são os resíduos sólidos mais despejados, então, nos rios e nos mares? Nós falamos do plástico, né, as bitucas de cigarro, e o que mais? Então, na verdade, assim, tudo que a gente fala, quando a gente olha para o tipo de embalagem que tem aí os produtos que a gente consome, a maioria é plástico. Por isso que a maioria que está lá são os plásticos. E demora muito a decomposição, não é? Sim, demora muito a decomposição e eles ficam aí, na verdade, de saber nessa imagem aí boiando. E os animais, eles se alimentam desses plásticos, porque ele não consegue identificar que isso é plástico, ele acha que é alimento e morre. Então, a gente tem muitas mortes de animais por conta da ingestão de plástico. Aquilo quando bate, né, tá na água, bateu o sol, aquilo brilha, o animal pensa que aquilo é um alimento, enfim, atrai, né, o animal. Então, é muito triste tudo isso mesmo. Nossa, olha. E nós temos aqui, Edilaine, um ranking, né, daquilo que é mais encontrado, né, nos nossos rios, nos nossos mares. Em primeiro lugar, pedaços de plástico. Segundo lugar, bitucas de cigarro. Terceiro lugar, isopor granulado. E em quarto lugar, tampas de garrafa. E a gente percebe, né, como estamos maltratando a criação de Deus. É isso mesmo. E essa fonte aqui é a Blue Keepers, né, que é um projeto da ONU, que inclusive a gente está fazendo parte desse mapeamento. É um mapeamento que a gente está coletando em algumas áreas do Brasil, né? Então são várias ONGs que estão participando desse movimento junto com a Blue Keepers, que é identificar quais são esses tipos de resíduos e marcas, até para criar uma conversa. A gente precisa realmente se unir, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala sobre a responsabilidade compartilhada, que eu acho que isso daí é uma fala muito bonita, que a gente entender a minha responsabilidade, né, e a responsabilidade do poder público e da iniciativa privada, e a gente se unir, entendendo a nossa responsabilidade, que é compartilhar para resolver esse problema. Eu penso assim, né, além do perigo também da poluição com o meio ambiente, essa preocupação que sempre temos, ainda temos o transtorno que é gerado quando temos grandes chuvas, né? Por exemplo, esse material todo entra no bueiro, entope, e quando chove, a gente vê como ficam as nossas cidades, né? Os grandes centros. A gente percebe mesmo aqui em Aparecida, né? Quando tem chuvas muito fortes, né? As ruas
ficam alagadas e a gente percebe o transtorno que isso é gerado, não é? É isso mesmo. Alagamentos, então a gente tem aí esse problema nas cidades. A questão de doenças também, né? Porque muitos... A gente está falando de dengue, por exemplo. A gente está vendo surto de dengue em várias cidades do Brasil. Doenças transmitidas pelos ratos, né? É isso mesmo. E isso tudo, esse resíduo, ele contribui para que isso aconteça. Então, a gente não está só falando... A gente falou muito do meio ambiente, mas aí a saúde, a infraestrutura Envolve da cidade. Tudo muita está coisa, impactado, né? Tudo está impactado, é muito sério isso. E é verdade, ó, a tampinha, jogou no chão uma tampinha da garrafinha de água, aí choveu no final da tarde, de repente o mosquito da dengue vai ali e pronto, toda a história já está feita e é aquele transtorno inteiro que nós estamos acompanhando aqui no nosso Brasil, né, Padre? É isso mesmo, Jéssica. Edilaine, a água pode também ser contaminada por descarte incorreto de materiais líquidos? Por exemplo, pensando nas empresas que jogam resíduos, né, dentro dos rios como descarte. Isso também é uma fonte de contaminação? É uma fonte de contaminação, a gente tem esse problema muito sério ainda, né, aqui nas cidades. A gente também pode estar jogando algum resíduo, tipo remédio. Remédio não é para a gente sobrou jogar na pia da cozinha. A gente Olha, precisa essa é uma dica importante, fazer né? o descarte. Tem muitas farmácias hoje que tem lá um Sim. ponto de coleta, então terminou ali de usar o remédio, mesmo que seja aqueles em blister, que são comprimidos, leva na farmácia para que lá seja feito o descarte adequado, né? A gente vê aí também, existe uma logística, uma política muito forte para embalagens com resíduos de agrotóxicos. Tem lá o descarte já para você fazer esse descarte adequado, fertilizantes. Então a gente precisa realmente olhar e fazer esse descarte. Farmácias, postos de saúde recebem também. Então hoje a gente já tem esse movimento. Resíduos eletroeletrônicos você já consegue fazer também. Em próprias lojas, né, que comercializam eletrônicos recebem esse resíduo de volta. Pilhas, baterias. Tudo isso tem uma contaminação no oceano. É muito sério, né, gente? A gente verifica até, tem esse card, né, Padre? Olha só, segundo o Mundo Educação, temos aqui mais um ranking, né, dos resíduos líquidos que contaminam a água. Em primeiro lugar, poluição por esgoto. Segundo lugar, metais pesados. Imagino que aí entra as baterias, as pilhas, não é? Depois, em terceiro lugar, agrotóxicos. E em quarto lugar, fertilizantes. Precisamos cuidar mais, né, do nosso planeta, da nossa mãe terra. É isso mesmo. E vamos lembrar também do próprio óleo de cozinha, que a gente também tem que fazer esse descarte de forma adequada. E hoje existe... Lá em Minas Gerais a gente faz sabão. Muita gente faz sabão, verdade. né? E é um sabão bom, né? Olha, tá vendo? Minha mãe também faz sabão, então É eu muito bom guardo esse e... sabão. Melhor que jogar na pia, não é? Melhor, você aproveita. Ele deixa o pano brilhando, né? É A isso gente mesmo. até sabe disso, viu? Agora vamos chegar aqui pertinho, porque a nossa equipe preparou algo para nós realmente vermos assim o quanto a gente faz mal para a água quando a gente descarta alguns elementos na natureza. Aqui, olha, água pura, limpa, né, que Deus ofereceu para nós. E aí, de repente, a gente vai fazendo algumas intervenções. Sabe quando as cidades não cuidam do esgoto, né, e jogam de qualquer jeito na água? Olha isso. Olha isso, gente, que tristeza. A água bem pura, olha como fica, né, Edilaine? Muito triste essa situação. É isso. Essa é a realidade que a gente tem aí dos nossos rios. E como os animais ficam nessa situação? Eles estão, cada vez mais, a gente está tendo uma quantidade menor de animais, né? Sim. Espécies vão sumindo, né? Enfim, é muito triste. Vou pedir para você colaborar também, até falar, né, de algum elemento. Você Eu acho falou... que aqui falou do plástico, né? Que a gente tem aí um número muito grande de plástico. As Então, tampinhas. Isso. E olha essas só. tampinhas aqui, elas têm um valor bem rico. A gente consegue contribuir com muitas famílias que vivem diretamente da reciclagem. Produtos São de catadores. artesanato, né? Mais de 1 milhão de pessoas e 90% são mulheres Olha só. que levam alimentos para sua casa. Se a gente puder só separar e entregar. Tem gente que faz castração de animais, Sim, eu ia cadeira dizer isso de agora. roda. Olha só. Então, Quer dizer, tem como você colaborar com outras ONGs, né, que também fazem o bem. Isso, e 95% da sociedade está fazendo isso. E aí jogando imagina, isso ó, de forma boiando, inadequada. boiando, até que chega um dado momento que vai afundar e ali vai poluindo, né? Tem algo que, assim, gente, é usado muito na construção civil, verdade. né? E aí, de repente, foi utilizado ali na construção civil para fechamento de teto, enfim, parede e tal, mas... De repente, alguém deixou cair ali, né, na rua, deixou cair perto de um lago e olha como é que fica.
vai boiando. O Vai quanto isso boiando. daqui faz mal? O quanto o isopor faz mal? E o quanto demora a decomposição É isso também, né? mesmo. E aí, o isopor Edilene, é um como é que dos fica? materiais que mais demoram, não é? É isso mesmo. E a gente pode mexer, ó, que ele demora a afundar, demora. E aí eu fico imaginando sempre os animais também, né? Ali tentando vir com a boquinha aqui para comer, achando que é alimento, né? Triste isso. E, enfim. Padre, o senhor. E olha, vamos agora com as bitucas de cigarro. Meu Deus, como isso é preocupante, né? Muitos estudiosos dizem que inúmeros materiais são adicionados para a fabricação de cigarros, materiais pesados, que além de fazer mal para o organismo, também é um risco para o meio ambiente, né? E eles estão aí constantemente também poluindo os nossos rios, né, os nossos lagos, oceanos, também ficam boiando também na água, né? E além de tudo, vai soltando todo esse material tóxico, né, nas águas e contaminando até mesmo, né, os nossos peixes, tudo aquilo que às vezes a gente consome. Agora Semana Santa, né? Semana Santa. A gente come muito peixe durante esse período, mas a gente tem que saber que o peixe vem da água, E, né? ó, vai- E a água poluída. Verdade. E a gente tem estudos já que já foi encontrado microplástico na corrente sanguínea. Ai, vixe. Ou seja, a gente jogou, né, o peixe se alimentou e a gente está se alimentando do peixe que se alimentou de plástico. Ou seja, a gente está comendo plástico, que é Certo. petróleo. É muito triste. Agora pensa você nisso daqui, né? É um pedacinho, é um aquário que nós estamos usando aqui para simbolizar o que realmente nós temos feito com o nosso planeta. É triste demais e ainda tem mais plástico aqui, olha, porque de fato o plástico é o que mais nós encontramos. E aí tem aquele plástico das garrafas, né? As garrafas PET, né? Que nós falamos. Copos plásticos. Copos plásticos, enfim, canudinhos, não é Bastante, verdade? bastante Canudinhos. Hoje em dia até tem uma iniciativa de canudinhos feitos com macarrão. Biodegradáveis. Biodegradáveis e também aqueles feitos de papel mesmo, né? Enfim. Mas vamos combinar, gente? Nem precisa de canudinho, né, Edilene? É isso mesmo. Nem E precisa, né? até mesmo vidro, né? Que também gera uma poluição gigantesca, né, nos nossos rios. E além de tudo, ainda corre o risco também para a própria saúde, né? Das pessoas que precisam de entrar, às vezes, nas águas, né? De se cortarem. É. O que você diria para todos nós, né? A partir de hoje começarmos a fazer? Como que alguns mandamentos? Eu acho que a primeira coisa é se a gente gerar, né, um resíduo que a gente possa fazer o descarte desse resíduo de forma adequada. Porque se hoje todo mundo cuidasse do seu resíduo, a gente não precisaria nem estar falando sobre poluição dos oceanos. Então é simples terminar com isso. Cada um cuidando do seu. Sim. Não precisaria ter mutirão de limpeza, não precisaria ter nenhum tipo de iniciativa para esse sentido. Era só cada um cuidar do seu resíduo e fazer esse descarte de forma adequada. Encontrar uma lixeira, né? Se você é fumante, pega essa bituca, coloca numa lixeira que dali a gente consegue dar um descarte melhor. E a gente realmente repensar a nossa forma de consumo, nossa forma de descarte e a nossa responsabilidade de cuidar do nosso planeta, né? É, tem gente que fala assim, mas lá em casa eu não consigo comprar aquelas lixeiras coloridas, que são bonitas e tal. Gente, mas a gente é criativo, nós somos brasileiros, né? Então a gente pode fazer, de repente, com caixas de papelão, né? Separar, aqui eu só vou colocar plástico, ali eu só vou colocar vidro, aqui só papel. Você pode fazer a diferença e você faz a diferença quando você quer fazer, né? Então, vamos em frente, não é, Edilene? É isso mesmo. E hoje, todo mundo... Quantas lixeiras você tem na sua casa hoje? Nossa, não sei contar. Tem muitas lixeiras, mas eu preparei essas daí sim, viu? Eu, na verdade, eu tenho 3 só. Eu ainda eu moro no apartamento, o Sim. espaço é pequeno, tenho 3 lixeiras. Uma tá no banheiro, todo mundo tem uma lixeirinha no banheiro. É. Na pia da cozinha, todo mundo tem uma lixeira na pia da cozinha. E a outra na área de serviço, a terceira. Sim, Então, sim. eu separo rejeito no banheiro, orgânico na pia da cozinha. E todos os recicláveis, que a gente chama desses resíduos secos, a gente coloca na terceira lixeira. Que aí a gente já consegue, no mínimo, se a gente tiver Fazer. espaço e puder fazer a separação por cores, é melhor, que a gente está contribuindo mais ainda com as pessoas que vão viver da reciclagem ou com a coleta seletiva da nossa cidade. Mas se não, o mínimo é a gente só se adequar às lixeiras que a gente já tem É em isso casa e o mesmo. espaço que a gente tem. A gente já consegue fazer a diferença. Edilene, para nós aqui em Aparecida, do Santuário Nacional, a água é muito sagrada. É um símbolo muito importante para nós porque nos remete à Mãe Aparecida.
Por isso é uma das preocupações fundamentais da Casa da Mãe, é cuidar também do meio ambiente. Aqui no santuário nós temos uma fonte de água, temos todos os nossos mecanismos, né, para o descarte correto do lixo, que também é recolhido aqui no santuário. Enfim, é o cuidado com a casa comum. Nesse sentido, queremos agradecer a você pela participação, pela iniciativa e também que você continue perseverante, né, nessa missão, que a gente sabe que não é fácil, mas quando nós também colocamos como princípio de vida o cuidado, né, com as pessoas e com a criação, nós vamos percebendo também a presença de Deus. Assim como Deus cuida de nós, nós também queremos cuidar daquilo que Deus nos deu. É isso mesmo, gente. Eu quero convidar todos aí para seguir a gente aí nas redes sociais, o @LimpaBrasil. Temos o Dia Mundial da Limpeza, vocês podem participar também, seja líder na sua cidade, vamos fazer a diferença, vamos limpar essa casa de Deus, né, que é nossa casa comum, e realmente viver aí num ambiente limpo, numa natureza cuidada, e é um momento da gente fazer, né, externalizar o que a gente tem aqui para todas as casas aí do Brasil. É verdade, gente. Olha, nós precisamos cuidar da nossa casa comum. Muito obrigada pela sua presença aqui. Volte sempre, tá bom? Para contar sobre coisas boas, para também fazer alertas, dar puxões de orelha na gente, tá bom, Edilane? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz. Essa semana é uma semana muito especial. Eu estou me sentindo honrada de estar aqui com vocês. Que legal. Obrigada. Um beijo para todos os voluntários, né? Um abraço muito especial aqui da nossa família dos devotos. Muito obrigada.